Quando eu recebi o convite, me pediram uma frase que pudesse resumir um pouco a psicologia, ou a minha percepção da psicologia. E a frase é essa: de verdade, eu acredito que saúde mental e qualidade de vida são os grandes desafios do século XXI. A gente vive hoje em tempos difíceis e também exigentes. A sociedade está meio louca, né? Estamos todos meio loucos. Vivemos hoje uma sociedade regida por uma mente mais patriarcal, pensar, fazer, executar, conseguir, e que valoriza menos outros aspectos de sentir, instinto, intuição. Então, é um mundo que nos chama muito mais atenção, que faz com que a gente fique muito mais conectado em descobrir o que a gente acredita que tem que fazer, tem que executar, tem que conquistar, tem que construir. E de certa forma, nos deixa menos atentos a outros aspectos que são igualmente importantes, que é parar para nos darmos conta de o que eu quero ser, o que eu quero fazer, que profissão dessas que nós viemos falar aqui, o que me dá um pouco de tesão, sabe? O que me desperta vontade? Falei tesão, alguém riu assim, né? Todo mundo pensando que tesão está ligado só à genitalidade. Tesão é como profissão, é uma das coisas onde a gente se dá conta de um negócio que chama eros de vida. Eros é força, gente. É o que faz a gente acordar de manhã, sabe? E lutar de verdade para que esse mundo que está tão maluco seja melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. É uma disposição de verdade para querer viver bem e querer transformar esse mundo em uma coisa melhor. E, nesse cenário todo, eu vejo a psicologia como uma profissão e como uma área do conhecimento que nos traz muitas ferramentas que nos ajudam em dois grandes cenários. Um primeiro cenário, que é um cenário pessoal, que me ajuda a eu saber quem eu sou, o que é que eu gosto. Eu gosto de ovo frito ou de ovo mexido? Qual a minha cor preferida? O que é que eu quero fazer da vida? Alguém estava em dúvida aqui sobre engenharia e direito, né? Daqui a pouco eu conto a minha história para vocês, como foi que eu escolhi a psicologia. Então, para a gente parar e saber assim, o que é que eu quero, o que é que faz sentido, ela nos ajuda muito a que a gente nos entenda, que a gente descubra um pouco, encontre respostas para aquelas questões que às vezes parecem filosóficas, mas são absolutamente práticas e necessárias para que a gente tenha uma qualidade de vida que é: para que nós estamos aqui mesmo? O que é que nós viemos fazer aqui? Vivemos, em média, 80 anos. Uns vivem bem, outros vivem mal. Uns têm abundância, outros em extrema pobreza. Tanta desigualdade, tanta coisa. Qual o sentido disso aqui? Para que a gente está aqui? Quando a gente começa a encontrar resposta para essas perguntas, que, pelo menos na minha experiência, não veio nessa fase da vida, veio um pouquinho mais na frente, né? Quando a gente encontra essas respostas, a gente conseguimos nos situar melhor. Nos situar melhor na nossa vida, nos situar melhor no mundo e nos situar melhor em que profissional eu quero ser. O que é que eu quero fazer? Quando eu fazia terceiro ano, eu simplesmente não tinha ideia do que eu queria fazer. O Marcílio me chamava uma vez por semana para conversar. E eu dizia, eu não sei. Eu não sei, eu não tinha um grande sonho de ser médica, advogada, psicóloga, engenheira, arquiteta, filósofa. Não tinha. Eu simplesmente não sabia o que eu queria fazer. E um dia, uma grande amiga, no corredor da escola, no recreio, virou para mim e disse assim, Mar, eu acho que tu dava uma boa psicóloga. Sabe quando alguém diz uma coisa para você e te toca? Sabe? Que parece que faz assim, tum. Quando a gente está muito na cabeça, só pensando em estudar, fazer, a gente não dá conta desse tum. Certo? Então, eu quero dizer para vocês que as decisões nem sempre são mentais, sabe? Nem sempre é só pensando, que a gente consegue perceber. A percepção vai muito além da nossa capacidade de pensar. Vai de sentir coisas que a gente pode chamar de vários nomes. Sentir emoção, sentir alma, sentir o coração.
sentir outras coisas, sentir o instinto, perceber de outras maneiras. E aí essa minha amiga me disse isso. E eu falei, é um caminho possível, pode ser. Não fazia ideia do que era a psicologia. Fazia ideia dessa que vocês fazem, que todo mundo sabe, psicologia. Psicologia é psicólogo. Alguns dizem que cuida de doido, né? Não é uma coisa assim tão respeitada, esse negócio aí. Mas, para mim, fez sentido de verdade. E, quando eu fui fazer vestibular, eu fiz Direito e Psicologia. Psicologia, na época, não tinha aqui. Eu ainda tinha um namorado, não queria sair de Teresina, uma confusão. Passei no vestibular, fui fazer o UFC, e eu disse, vou experimentar esse negócio. Entrei, literalmente, pagando para ver. Esse é mais ou menos um estilo meu, sabe? Ainda hoje eu faço curso pagando para ver e vou me apaixonando pelas coisas. E entrei aí e pronto. E, de verdade, encontrei. O que é que eu quero dizer para vocês com essa história? Que, aos que não têm certeza do que querem, né, que nunca tiveram... que não têm certeza, tranquilos, é possível. Né? Deu certo. Para mim, de verdade, eu acho que deu certo, que vem dando certo cada dia mais. Então, não tinha grandes certezas, não estava sempre segura, fiz insegura, fiz para pagar para ver, e hoje, de verdade, não me vejo fazendo outra coisa. Agora, também tem um detalhe importante. Tenho observado, inclusive, de alguns alunos, já fui professora nas universidades há algum tempo, hoje eu estou mais na residência, não estou direto em sala de aula, que muita gente me dizia que buscava a psicologia para se encontrar. Cuidado com isso. Atenção. Claro que a psicologia me ajudou, sou muito grata, porque eu sou psicóloga, porque me trouxe coisas espetaculares a nível de vida pessoal e espetaculares. Mas, para se encontrar, a gente busca terapia, não precisa ser psicólogo. Certo? Podemos buscar ajuda. Né? Então, só não busquei tanto por aí, mas também não tinha grandes certezas e deu certo. Então, tranquilos, fiquem atentos às coisas que vocês escutam, ao que cada um de nós que sobe aqui nesse palco vem falar para vocês, o que toca mais, o que toca menos, acho que seja por aqui, ou não, não é por aqui. Fiquem atentos, que é possível. Quando eu comecei, eu disse, não vou trabalhar com criança e muito menos em hospital, porque eu desmaiava, eu via sangue, puf, desmaiava. Eu dizia, isso eu sei, não vou trabalhar com criança nem com hospital. Minha primeira especialização, psicodrama com crianças, 3 anos. Depois, comecei a ser contadora de histórias, psicologia hospitalar. Por aí. E sou, hoje, apaixonada por essas 2 áreas. Hoje, não sou mais terapeuta infantil, porque aí de criança eu fui para a adolescência, fui para a família, fui para casal. Hoje eu estou com adolescentes e adultos, não atendo mais crianças. E sigo trabalhando em hospital. Sigo com as minhas limitações no hospital. Me dê um paciente quando ele já está todo ajeitadinho, vamos dizer assim. Né? Se chegar com a sonda vazando, puxar isso, puxar aquilo, eu literalmente desmaio. Mas me dê ele, já sem nada sangrando, com tudo no lugar, que eu também faço um trabalho bem feito. Então, respeitando as nossas limitações, nós vamos nos encontrando, e sim, é possível. Não sou um formato ideal. Uma pessoa que desmaia trabalha em hospital. A minha mãe diz para mim, às vezes, quando eu adoeço, tem certeza, Marcele, que tu trabalha no hospital? Eu digo, mãe, modéstia à parte, bem, ainda. Então, é possível, sabe? Às vezes a gente não tem as condições ideais, ou que a gente imagina que sejam as ideais, e conseguimos, sim, encontrar um caminho numa profissão e encontrar, dentro dessa profissão também, áreas de atuação, onde a gente consegue desenvolver um bom trabalho, um trabalho que faz sentido. Então, eu trabalho com a psicologia clínica, psicoterapia normal, psicoterapeuta, trabalho na psicologia hospitalar, que é uma outra área de atuação, e sou professora. Fora isso, a gente tem um outro universo super vasto na psicologia. A gente tem a psicologia escolar, aqui acho que muitos de vocês conhecem a psicologia da escola, ok? Que faz um trabalho diferente da psicologia clínica, mas também que acompanha muito de perto cada um de vocês, na medida do possível. A gente tem a psicologia jurídica, que trabalha nos tribunais, que geralmente aí se trabalha via concurso, que trabalham dentro dessa área. Temos a psicologia do esporte, temos a psicologia social e comunitária, temos a psicologia, o que mais?
De verdade, temos uma área super vasta. E a psicologia organizacional, que trabalha mais com desenvolvimento de pessoas, de líderes, com planejamento estratégico, que é um trabalho muito menos clínico e muito mais ligado à administração. Então, dentro temos vieses. Quem trabalha em empresas e quem trabalha em grandes empresas é uma psicóloga e faz um trabalho completamente diferente do meu, que tem um perfil mais clínico, que estou ou no consultório, ou no hospital, ou na universidade ensinando o que eu trabalho. Certo? Então, é super vasto o campo de atuação. O que precisa, o que foi determinante na minha história e nas conquistas que eu tive até hoje? Primeira coisa que foi determinante, que continua sendo até hoje, é o investimento que eu faço no sentido de sempre estar estudando, sempre estar procurando curso e estar o tempo todo fazendo isso. Eu sou formada há 17 anos, não parece? Eu sei. Eu sou formada há 17 anos e eu acho que eu nunca passei um ano que eu não estava fazendo um mestrado, uma pós-graduação, uma formação, uma especialização. Porque, para mim, isso é absolutamente prazeroso. Não só porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que acompanhar o mercado, porque eu tenho. Não, porque isso endoida qualquer um de nós. Porque isso faz sentido para mim. Porque, quanto mais eu estudo, mais eu conheço, melhor eu trabalho, mais eu me encanto pelo meu trabalho, e aí por aí vai. Certo? Então, isso, sem dúvida, assim, o tanto que eu me preparo academicamente, vamos dizer assim, isso é um fator determinante, sem dúvida. O segundo, nós que somos psicólogos, nós somos nosso instrumento de trabalho, certo? E todo psicólogo precisa também ter um outro grande investimento no seu processo pessoal. De verdade, isso é absolutamente necessário. Eu não tenho como trabalhar, especialmente nas áreas da psicologia em que eu atuo, que eu sou terapeuta e trabalho em hospital. Hoje eu trabalho, na residência que eu estou, é em terapia intensiva do adulto. Então, eu estou lá com enfermeiro, médico, psicólogo, fisioterapeuta, ensinando a trabalhar com a vida e com a morte, com os pacientes e com as famílias que estão ali. Então, não tem como eu fazer um trabalho desse se eu não passei por um processo pessoal verdadeiro. De verdade. Se eu não trabalhei um monte de coisa aqui, um monte de nós, se eu não aprendi a sentir, se eu não fiz uma síntese desse negócio do que é viver ou morrer. Então, assim, a gente precisa, o nosso trabalho pessoal é quem de verdade me permite estar diante de uma pessoa e ajudá-la a atravessar o que ela está atravessando. Se eu não entrei em contato com as minhas dores, os meus amores, as minhas perdas, os meus lutos, como eu vou sustentar alguém que está na minha frente passando por isso? A minha palavra vai ser morta. Eu vou falar de uma coisa que eu não faço a menor ideia. Vou querer um cego conduzindo o outro. Vou querer conduzir o meu paciente, uma pessoa que está lá, por um caminho que eu nunca atravessei. Então, isso é uma outra coisa que é muito importante. Que o seu trabalho dá resultado quando você exatamente propõe uma coisa que você conhece, porque você já atravessou, que você já passou. E os cursos de psicologia são muito isso, sabe, gente? Principalmente, pelo menos os que eu busquei, são formações que tem uma parte que é super cognitiva, que é a cabeção, que é de estudar, de fazer, de acontecer, e tem uma outra parte enorme também, outros 50%, que é puramente vivencial. Sabe? Que é daí onde eu digo que eu agradeço muito que eu sou psicóloga, porque ela me ajudou a dar um salto e a entender de verdade o que era ter saúde e qualidade de vida. De verdade, ser psicóloga me ajudou a ser feliz, a viver bem, a descobrir quem eu sou. De verdade. Não precisa ser psicóloga para isso, pode fazer terapia. Mas é uma profissão que na minha experiência, me trouxe muitos ganhos pessoais e familiares e por aí vai. Então, investimento acadêmico, investimento em desenvolvimento pessoal é outro fator determinante. Outra coisa importante que eu sempre tive foi determinação para trabalhar. Sempre trabalhei. E sempre tive a humildade de, quando começar do começo. Eu vejo muita gente... Uma das coisas que dificulta é porque, às vezes, a gente está no começo e não quer começar do começo. E começar do começo, que eu digo, é começar sem nada. Quando eu vim trabalhar aqui, ninguém me conhecia, não tinha professores aqui, não tinha feito faculdade aqui. Botei meu currículo embaixo do braço.
e levei chá de cadeiras em todas as universidades, em todos os hospitais, em todos os lugares. E por aí fui. Por aí comecei a ser professora, e por aí comecei a trabalhar. Trabalhei 10 anos no São Marcos, coordenei o serviço de psicologia de lá. Hoje já não estou mais lá, estou só na universidade. Então, por aí, eu fui conquistando. No começo, atendia somente por plano de saúde. Então, no começo, começamos do começo. Então, a disponibilidade para trabalhar de verdade é uma outra coisa que seguramente me ajudou muito. Uma outra coisa é, eu gosto de gente, sabe? Eu me interesso pelas pessoas de verdade. E eu me interesso, um dos propósitos que eu tenho com a psicologia é de verdade poder contribuir para um mundo melhor. E quando eu falo para um mundo melhor, eu não proponho um trabalho macro, megalomaníaco, gigantesco, não. Cada um dos meus pacientes que saem do consultório, que conseguem se empoderar de si mesmos, num tamanho justo, nem maior nem menor, que conseguem estar bem, que conseguem se reconstruir, eu já estou contribuindo para um mundo melhor aí. Então, quando a gente trabalha esse interesse real que eu tenho pelas pessoas, eu acho que é uma outra coisa que me ajuda muito a estar ali, porque eu trabalho com gente o tempo inteiro, seja no hospital, seja dando aula, ou seja no consultório. Então, acho que isso é importante para quem tem dúvida ou deseja escolher essa área, sabe? Se interessar por gente. E não se misturar tanto nas relações. Às vezes me perguntam, Marcele, como tu aguenta? Tu não se cansa tanto, tu não leva tanto para casa? Não. Quem faz por aí, está no caminho errado. Um dos grandes aprendizados é exatamente esse. O que é meu, o que é do outro. E a gente trabalha assim. Então, o psicólogo não carrega nada de ninguém e nem leva para casa nada de ninguém. Assim, seria impossível trabalhar com tanta gente, atender tanta gente. Certo? Então, esses, acredito que foram os fatores que foram super importantes para que eu conseguisse construir um trabalho mais sólido e ter um lugar. Outro ponto importante que sempre me perguntam, é financeiramente valorizada a psicologia? Bom, esse, de fato, é um ponto importante. Não, no geral, não é. Não é tão reconhecida, tão valorizada financeiramente. Muitos concursos estaduais e municipais oferecem um salário para o psicólogo triste. Um salário bem ruim mesmo. Hoje a gente tem um conselho que está muito mais fortalecido e que está batalhando por isso e que tem conseguido coisas assim. Nos concursos dos tribunais o salário é melhor, nos hospitais é razoável. Até onde eu conheço, a melhor fonte de remuneração na psicologia é a psicologia clínica. Que quando se tem um tempo, quando se tem um espaço, já quando você é um profissional respeitado e competente, você tem uma consulta de hora equivalente a uma consulta que você paga para um médico. E aí tem aquela discussão, a psicoterapia é elitista. Sim, ainda é. Ainda é. Essa é uma realidade. Então, tem esse viés do financeiro. Mas, para isso também, sobre grana, sobre dinheiro, eu quero dizer uma coisa para vocês, que, além de termos uma profissão valorizada financeiramente, tem uma outra coisa que é mais importante, que é a gente aprender a lidar com dinheiro. Porque isso não é fácil. E diz muito como a gente lida com a força masculina e como a gente lida com o mundo. A gente precisa aprender a ganhar dinheiro. A gente precisa aprender a ter dinheiro. Precisa aprender a respeitar o dinheiro. O dinheiro é também uma energia. A gente precisa aprender a lidar com ela. Energia é super concreto. Então, para além de uma profissão, a gente precisa resolver esse tema com o dinheiro. Certo? Porque, às vezes, também se ganha muito dinheiro, o dinheiro se entra e se sai. E você não sabe para onde vai. Se ganha bastante dinheiro, não se tem uma casa própria, não se tem um carro, se tem dívida, e ninguém sabe o que é que se faz com o dinheiro. Então, eu digo isso para vocês. Quando eu me formei, quando eu estava começando a faculdade de psicologia, que eu fui morar em Fortaleza, coincidentemente tinha uma outra psicóloga que estava assim, eu estava num carro e essa pessoa estava se formando e eu estava entrando na universidade no primeiro semestre. E a pessoa disse assim: "Ô, Marcele, tu aluna do Dom Barreto, escolheu psicologia. Eu estou aqui saindo de universitária para desempregada." E aquilo me assustou um pouco, sabe? E eu disse, isso não vai acontecer comigo.
Eu sei que muitas coisas da nossa vida a gente não tem um controle, outras a gente pode fazer muita coisa. Então, eu sempre estive atenta também, eu sempre estava atenta para que, bom, essa é a profissão que eu escolhi. Na minha casa, a gente podia escolher qualquer profissão, contando que fosse muito boa no que fizesse. Olha só a artimanha dos meus pais, né? E isso eu aprendi deles, escutei desde pequenininha que lá em casa você podia fazer o que quisesse, contando que fosse boa. Bem ou mal, né, com o preço disso aí, eu tinha na minha cabeça que, caramba, eu preciso ser boa nesse negócio. E, para eu ser boa numa coisa, eu sempre fui, às vezes, muito teimosa, eu tinha que gostar daquilo que eu estava fazendo. Então, eu acredito de verdade que, quando a gente escolhe uma profissão, que a gente se identifica ali e que você, de verdade, leva aquilo a sério, não como a única coisa da sua vida, né? O trabalho e a profissão são um dos pilares que nos sustentam. Se a gente pegar a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, ela diz que é completo bem-estar. Eu vou tirar este completo e vou colocar aqui: a saúde é um bem-estar físico, social, emocional e muitos autores incluem o espiritual. Então, o trabalho é um dos pilares que nos sustenta. Temos aí questões sociais, emocionais, espirituais, familiares, de amor, de outra ordem, que também são pilares importantes. Mas, quando a gente escolhe uma profissão que, de verdade, dentro do seu quadrado, a gente leva a sério e que se identifica com aquilo ali, dá certo. De verdade, acredito que dá certo. Seja médico, psicólogo, arquiteto, engenheiro, agrônomo, sociólogo, professor, qualquer uma. Certo? De verdade, acredito nisso. Digo a vocês que, de verdade, eu desejo que vocês consigam fazer uma escolha, que vocês consigam escolher uma profissão que tragam para vocês muito mais do que sucesso, dinheiro, reconhecimento, um lugar na sociedade. Que vocês consigam escolher uma profissão que ajude vocês a entender o sentido da vida, que façam vocês mais felizes, de verdade, verdadeira, que ajudem vocês a se encontrar nesse mundo e a entender: agora eu já sei por quê ou para que eu estou aqui. Porque a profissão é também para isso. Sabe, eu acho que deve ser muito duro estudar tanto, ou acordar, ou trabalhar tanto numa coisa que não faz tão sentido. A gente não consegue, adoece. Né? Adoecemos. Está aí o Brasil como o segundo maior país com índice de depressão da América, perdendo só para os Estados Unidos, com diferença de 0,1%, e o país com o maior índice de ansiedade do mundo. Isso é uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde de 2015. Então, cuidemos da nossa saúde, cuidemos da nossa vida e, independente da profissão que vocês vão escolher, que vocês nunca esqueçam de buscar isso. Agora já estamos dando a volta, já estamos diminuindo um pouco assim a disparidade entre o tanto que crescemos intelectualmente e o pouco desenvolvimento emocional, moral ou espiritual. Já estamos conseguindo investir mais nisso. E que vocês sigam por aí. E que a profissão de vocês ajudem nesse sentido também. Ok? Obrigada.